Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra aqui ao seu coração e eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no Salmo do Arrependimento, lá no Salmo 51. Salmo 51. Diz assim a minha Bíblia: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Vamos todos repetir juntos, vamos? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Na época de Cristo, uma prostituta era muito mal vista pela sociedade. Tanto é que daqui a pouco nós vamos ler juntos João capítulo 8, onde existe o único encontro de Jesus com uma prostituta na Bíblia. E ser prostituta na época de Cristo era tão terrível que a pessoa poderia ser apedrejada. Mas os tempos mudaram tanto, e para pior, que hoje, infelizmente, a pessoa que foi uma prostituta, ou que ela tem o aplauso das pessoas, como a gente vê hoje no filme que está sendo lançado aí, que segundo a minha irmã trabalha nessa área de entretenimento, ela é formada, ela diz que toda a mídia está sendo feita para que Bruna Surfistinha seja mais assistido do que o Tropa 2. Então aí você imagine o impacto desse filme. Missionário, solta aí para mim, por favor. É fantástico. Se eu disser, Patrícia, que a Débora Seco vai viver no cinema o papel de Raquel Pacheco. Você sabe quem é Raquel Pacheco? Raquel Pacheco? Agora, se eu disser que ela vai ser a Bruna Surfistinha nas telas... Ah, bom, aí fica bem mais fácil, né, Zeca Camargo? Aliás, eu sempre achei que a história da Bruna Surfistinha daria um belo filme. 1 mês e meio longe de casa. A gente alugou uma casa e a gente ficou morando lá de personagem e tendo toda essa rotina de cozinhar, de arrumar a casa, de ter que se arrumar para o programa, essa coisa de acordar e dormir como personagem, fazer compras, sair, ter reações espontâneas, né? Nova também é a experiência de viver uma das mais famosas garotas de programa do Brasil, Bruna Surfistinha. Aqui é trabalho da hora que acorda, da hora que dorme, entra. A gente abre das 10 da manhã às 10 da noite, domingo folga. Mas o forte do movimento é durante o dia. Bruna, nome de guerra de Raquel Pacheco, ficou famosa depois de relatar em um blog detalhes picantes dos encontros com os clientes. As páginas da internet viraram um livro com mais de 300 mil cópias vendidas em pelo menos 19 países. Débora, qual foi a motivação que você teve para fazer esse filme? Eu acho que a primeira motivação que eu tive para aceitar foi como atriz de ler um personagem tão rico, né? Que é uma menina de 17 anos que sai de casa por opção para se prostituir, chega a ser um fenômeno na internet e depois, por causa das drogas, acaba, né, no fundo do poço. O longa deve entrar em cartaz em julho do ano que vem, só que a vida da Bruna, que será exibida nas telonas, é muito diferente da vida da Raquel de hoje. Uma coisa, pelo menos, tem em comum, né? O lugar onde você mora já era o mesmo naquele tempo. Já era o mesmo. Eu moro aqui desde os últimos meses, antes de parar de fazer programa. Mas desde então, assim, não consegui sair daqui. Você mora no mesmo prédio, mas mudou de apartamento. Mudei, fiz questão de mudar. Eu não conseguiria continuar morando naquele apartamento onde eu vivi como Bruna. Não me sentiria bem. Raquel está casada há 4 anos com um advogado e ex-cliente que prefere não aparecer. Débora engordou 9 quilos. Para o diretor Marcos Baldini, ela precisava ganhar peso para caber no papel. E aí ele falou, não, pelo amor de Deus, você tem que virar uma mulher interessante, os homens têm que te desejar, você está muito magrinha. Já Raquel diz ter sofrido chacotas por ser gorda na infância. Qual foi a situação de maior preconceito que você já sofreu por ter escolhido essa vida? E se você ainda sofre também preconceitos? Muitas pessoas acreditam que não existe esse termo ex-garota de programa, não acreditam que eu tenha realmente parado, então eu sofro preconceito. Mas o que mais machuca a Raquel é estar longe da família. Faz quanto tempo que você não fala com seus pais? Há 4 anos, porque a última vez que eu falei, na verdade há 5 anos, a última vez que eu falei foi no Dia das Mães, de 2004. Eu acho que eles perderam, e eu perdi também,
anos assim importantes para minha vida. Eu acho que isso abre o olho de muita gente. Às vezes vale mais ter um pouco menos de dinheiro e ter o seu pai e sua mãe mais perto, te dando um pouco mais de atenção, te dando um pouco mais de amor, do que ter muito dinheiro, ter tudo e esse vazio interno que você não sabe o que você faz com ele, assim. Faz 7 anos que Raquel fugiu de casa para virar Bruna. Neste momento, sabe que está um pouco mais perto daquilo que deixou para trás. É estranho saber que agora, né, nós estamos conversando, vai passar no Fantástico, que é um programa que eu sei que os meus pais assistem, porque até antes de sair de casa era super normal, assim, pedir uma pizza no domingo à noite, comendo no sofá, na mesa, assistindo Fantástico, assim. Esse friozinho na barriga, meus pais vão me ver. Tudo o que ela quer agora é uma reconciliação. Gostaria de dizer que eu reconheço que eu não fui uma boa filha, que eu decepcionei muito. E acho que a Bruna é um personagem muito rico nisso, assim, porque tudo que ela é por fora é diferente do que ela é por dentro, assim. É difícil falar, porque hoje eu sou um pouco Débora, um pouco Bruna, um pouco Raquel. Raquel também guarda muito de Bruna. Muitas conquistas foram por causa da Bruna. É um ponto da minha vida que eu jamais me esquecerei. Então, eu não tenho nada contra essa menina, eu não tenho nada contra surf, eu não tenho nada contra, entendeu? Escorpião, eu não tenho nada contra Débora Seco, nada. A piração de Jesus nunca veio condenar pessoas, tanto essa é a fala de Jesus quando ele encontra com a prostituta, ele termina dizendo, eu não te condeno. Então nós não estamos aqui por causa dessa menina, para crucificar a menina, mas eu não posso me calar diante de um filme que vai ser uma apologia à prostituição e que eu tenho certeza que vai colocar algumas meninas, eu estou falando algumas de forma generosa, vai colocar várias meninas de 17 anos pensando em sair de casa, ir embora, ir para a rua fazer o que não deve, e que vai incentivar, exatamente na época do carnaval, uma safadeza nessa nação, e isso eu não posso me calar quando os valores cristãos e da família estão sendo atacados nesse filme. O filme é eu fico pilhado. Por quê? Essa menina é uma menina que ela, aos 17 anos, saiu, começou a fazer programas, começou a colocar na internet o tamanho do órgão sexual dos homens que tinham relação com ela. Por isso começou a ser muito visitado, por isso ela escreveu um livro, Doce Veneno do Escorpião, e ela veio de uma classe média alta paulistana, estudou no colégio particular mais caro da cidade de São Paulo. Eu vi umas 8 entrevistas com ela para eu estar pregando o que eu estou pregando aqui. Eu vi a entrevista dela toda no Gil, no Jô, na Gabi, num monte de gente, li muito. E uma menina que tinha tudo e disse, mas eu não quero mais. E eu já escrevi 15 livros, mas ninguém fez filme comigo, né? E por que não fazer de brasileiros ilustres? Por exemplo, eu nunca vi filme de Machado de Assis. Nunca vi filme de Ayrton Senna, velho. O cara mais punk que já pisou nessa nação aqui. Senna era o cara. Não vi um filme do Ayrton Senna. Um filme de Rui Barbosa. Um filme de Zilda Arnes. Não vi, não tem. Aí, pega-se um filme de uma história, inclusive eu tenho vídeo, não vou passar hoje não, dela dizendo assim, eu errei ao ir me prostituir é errado, eu não devia ter feito isso, e eu estou tentando reconstruir minha vida. Ela admite que é errado, mas o filme vem e faz uma apologia à vida dela, e quem lê o filme vai dizer, a mensagem é, eu posso sair de casa, me rebelar, me prostituir, virar o que quiser, e no final, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu não concordo com isso. Por que isso tudo aconteceu, pastor? Então eu queria que você visse aí ela contando um pouquinho do porquê que ela virou o que ela virou. Coloca o Conexão Repórter aí, por favor. Que aí eu vou pregar daqui a pouco. De programa que virou escritora de sucesso. Em um mergulho pela noite, Raquel Pacheco revela como se transformou em Bruna Surfistinha, com detalhes que nunca contou. Ela se prepara exatamente como fazia. Na noite, a maquiagem, mais do que recurso estético,
é parte de uma estratégia comercial de sedução. Sempre carregada, frequentemente vulgar e às vezes sensual. Foi assim que ela ganhou fama. Contou sua história em livros, estampou capas de revistas e conquistou destaque em reportagens, como a do prestigiado The New York Times, o principal jornal norte-americano. Agora, mais uma vez, ela está pronta e se transforma na verdadeira caçadora. Eu sempre gostei muito de manter meus cabelos compridos, eu gosto muito, dá trabalho, mas eu não consigo me ver de cabelos curtos. E para mim sempre foi realmente uma arma de sedução. As garras de uma escorpiana. Eu disse pro meu pai o seguinte: eu vou sair de casa e vou virar, porque é assim que eu vou ser feliz. O que levaria uma jovem de 17 anos a embarcar em uma aventura tão arriscada? Nunca uma profissional do sexo seguiu tão longe. Eu tinha uma vida muito cômoda, eu era de uma família... Tive a oportunidade de fazer parte de uma família da classe média paulistana e eu tinha tudo do bom e do melhor, materialmente falando. Mas isso não me fazia uma pessoa feliz. E eu sentia muita falta de amor, de carinho. Não digo que os meus pais não me amaram. Eles me amaram do modo deles, mas para mim naquela época era insuficiente. Quero dizer para você aqui que tudo começa com uma grande carência. Você nota que a Bruna está dizendo ali, eu tinha tudo, mas havia uma faltava alguma coisa, faltava uma alegria, faltava uma vontade de viver. E você sabe o que os estudiosos dizem? Sabe o que as pessoas estão comentando sobre o filme? Que o filme vai fazer a Bruna surfistinha que há em cada um de nós sair para fora. Que cada um de nós temos um lado psicopata, tarado, devasso, e que as pessoas que ainda ficam assim meio sem coragem, vão tomar coragem. Não é que nós vamos entrar para uma vida de prostituição como a dela, mas quem sabe vão virar prostitutos de luxo, transando só com o namorado, porque temos que ser fiel ao namorado. Ou quem sabe vamos arrumar só uma amante, porque mais de duas também é errado demais, não é? Mas a Bruna surfistinha que há em nós vai sair para fora. E você sabe o que foi o assunto mais comentado no Twitter ontem no Brasil? Mais comentado no Twitter ontem no Brasil, da hora que amanheceu o solo brasileiro, o sol raiou no Brasil até ontem, até hoje de manhã, na verdade, foi essa propaganda que você vai ver aqui de uma menina que não tem nada a ver com a Bruna, mas que essa propaganda aqui mostra o que vai ser o resultado do filme na vida de cada um de nós. Coloca aí, por favor, a minha amiga. Ela era comportadinha, boa menina, dormia cedo, até conhecerem um outro lado dela. O lado devassa. Todo mundo tem um lado descontraído, tem um lado desencanado, desinibido, que tem tudo a ver com uma devassa bem loura, bem suave, bem gostosa. Todo mundo tem um lado devassa. Produto destinado a adulto. Esse foi o vídeo mais visto ontem no Brasil, foi o assunto mais comentado no Twitter ontem no Brasil. A Sandy mostrando que todo mundo tem um lado devasso. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim. Fala nada não, só olha. O salmo que eu acabei de ler é a oração que um dos homens mais lindos do mundo fez quando a Bruna surfistinha que havia nele veio à tona. Houve um homem chamado Davi, e esse homem era rei. E 2 Samuel capítulo 11 diz que um dia ele estava na sacada do palácio, e ele se envolveu com uma mulher que não podia, e a história dele se desenrolou, e esse homem na época em que ele já tinha conquistado tudo, ele perdeu a alegria. E quando ele perdeu a alegria, ele fez o que não devia. Depois, num terceiro momento, ele ficou tentando esconder suas pegadas, esconder seu pecado. No quarto momento,
Deus mandou um profeta até ele, confrontá-lo. No 5º momento ele se arrependeu e escreveu o Salmo. E no Salmo ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu fui ensinado errado a vida inteira. Me ensinaram assim. Me ensinaram que quando você peca, você perde a alegria da salvação. Quem aprendeu assim também? Está errado. Você peca porque perdeu a alegria. É o contrário. Quando a alegria de ser salvo, de ser cristão, quando a alegria de conhecer a palavra de Deus, quando a alegria de vir a um culto, quando a alegria de ler uma Bíblia, quando a alegria de orar, quando a alegria de amar a Deus vai embora, aí o nosso dedo clica no que não deve na internet. Aí nós pegamos o carro e começamos a rodar pela cidade em busca de algum agito. Aí o casado começa a se interessar por uma mulher que não é a dele. Aí os namorados e noivos começam a ter relação sexual. E pior, os casados param de transar. Porque eu fiz uma análise fria. Se eu fosse Deus, eu ficaria mais bravo com um casal casado que não se toca mais do que com jovens, porque os jovens querem ter relação sexual e eles vão lá e fazem. Agora Deus lutou para pôr um homem ao lado de uma mulher, foi uma guerra, finanças e tal. Quando chega lá, eles não se tocam mais. Eu não sei o que pira mais Deus, o que põe ele mais pilhado de raiva. Se é ver 2 moleques que estão no cio transando, ou se vê 2 que já devia estar se pegando, mas não, agora viraram sócio, só paga as contas junto. Que a Bruna surfistinha que há em nós manifesta de várias maneiras. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que quando a alegria vai embora da nossa vida, a pornografia na internet vira uma opção. Quando a alegria vai embora da nossa vida, começamos a buscar essa alegria naquilo que não é Deus. E aí o nosso coração fica espatifado. E o nosso lado devasso vem à tona. E a nossa vida começa a descer para um abismo sem fim. E nós começamos a sofrer. O pecado sexual não é a doença. É o sintoma da doença. Qual é a doença? A falta da alegria da salvação. A falta da alegria de conhecer a Deus. O que é que você pensa, você homem que está aqui, quando você está 1h da manhã sentado diante da internet, sua esposa ou sua mãe, seus parentes estão dormindo, o que o seu coração pensa sobre Cristo? O que você pensa, mulher que está aqui, quando você vê um casal que parece que o homem está bem casado com a mulher e o seu coração pensa assim: puxa vida, eu queria isso aí para mim. O que o seu coração pensa quando você está se deixando envolver por uma situação que não tem nada a ver na nossa vida, nada a ver. Davi entrou por esse caminho. Por isso que o Salmo não fala de sexo. Puxa vida, mas não foi o Salmo que ele escreveu quando ele pecou na área sexual? Mas Davi sabia que o problema não era sexo. Sexo era só uma consequência, porque criou-se esse mito de que se eu estou infeliz, uma das áreas que pode mais me dar alegria é eu ir para a cama com alguém. Hollywood pinta as pessoas deitadas na cama fumando depois da transa. Aí aparece a prostituta sendo feliz no filme, dando tudo certo. Aí até a Sandy vem avacalhar o negócio agora, tomar cerveja e rebolar. Aí você fala assim: tem nada a ver, pô. Eu vou ficar feliz, eu vou vencer, isso vai me trazer prazer e alegria. Mas aí não satisfaz a pessoa. Não satisfaz, porque só tem uma coisa que satisfaz a alma humana plenamente, é a alegria da salvação. Por isso eu vou repetir para você nunca mais esquecer. Não é quando pecamos, perdemos a alegria da salvação. Perdemos a alegria da salvação porque pecamos. Olha aqui, preste atenção nisso. Não deixe a alegria ir embora do seu casamento. Senão todas as opções ficam abertas. Não deixe a alegria ir embora da sua igreja. Não perca o prazer de vir para o culto. Algum tempo atrás eu sofri muito. Porque algumas pessoas começaram a me criticar. Lá onde eu moro. Sabe por que vocês gostam muito de mim aqui, gente? Porque eu só fico um dia na semana aqui. Se eu morasse aqui, vocês iam falar assim: crucifica-o, crucifica-o.
Eu não sou iludido, não. Então, começaram a meter o pau em mim lá. Começaram a falar mal de mim. Ele está pastoreando um monte de jovem, mas olha a casa que ele mora. Eu moro num apartamento triplex, bonito. Olha o carro dele. Olha, ele está com 10 mil pessoas seguindo ele no Twitter. Olha, ele está recebendo muito convite para pregar. Olha, eu comecei a ficar triste. Eu estou te dizendo aqui, estou num confessionário aqui nessa noite. Eu fiquei 2 semanas indo para a minha igreja triste, sem fazer as coisas com motivação legal. Eu comecei a não querer pregar, a não querer atender os jovens, a não querer falar no Twitter, a não querer ler minha Bíblia, a não querer nada. Fiquei fazendo, mas fiquei fazendo no piloto automático. E o Senhor me chamou a atenção e falou: filho, se você perder a alegria, você vai começar a partir para outras opções, e o surfistinho que está aí dentro vai pôr para comer. Não vem me falar que você não tem, não, você tem. O apóstolo Paulo fala dele lá em Romanos capítulo 7, quando ele fala aqui: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, e aquela luta, e a surfista batendo de lá, e você de cá. Sabe o que acontece hoje? A grande tragédia não é masturbação, não é pornografia, não é adultério, não é fornicação, não é homossexualidade, nem nada. Sabe o que é a grande tragédia que acontece com os jovens evangélicos brasileiros e do mundo inteiro? É que eles cometem um pecado nessa área da vida, aí eles se arrependem amargamente, mas a culpa acompanha eles para o resto da vida. E aí, todas as vezes que eles querem se erguer para poder fazer alguma coisa relevante para Deus, Satanás fala assim: eu não estou acreditando, velho. O seu negócio é surfistinha, irmão. Menos. Você é um safado. O que você fez com essa mão? E essa boca, você é louco? Você quer virar pregador? Você está ficando doido. Está ficando doido. Aí mata a sua alegria. Mata o seu prazer de servir a Deus. Ontem eu atendi um jovem, eu atendi 3 jovens ontem que chegaram e falaram assim, a mesma frase: estou querendo te contar um segredo que eu não contei para ninguém. Eu falei: eu estou com cara de padre, gente. Aí um deles falou: eu saí de férias com os meus primos. Falei: não preciso te falar mais nada. Eu ouço isso todo dia. A forma mais comum de Satanás introduzir um rapaz na homossexualidade é a viagem de férias com os primos. Falei: já sei, já. Teve troca-troca, eu já sei. O menino falou: pastor, mas eu estou morto por dentro. Falei: isso aconteceu quando? Eu tinha 12 anos. Sabe quantos anos eu tenho hoje? 32. É um cavalo de Troia desse tamanho, um homem louro, bonito, alto, mas que na cabeça dele é como se tivesse acontecido ontem. Ele disse: eu tenho um chamado para ser pastor, não consigo nem fazer minha inscrição, nem olhar os folders dos seminários eu consigo, porque a culpa do pecado me acompanha. Eu falei: nós vamos acabar com isso hoje, cara. E você vai entrar para essa vida de louco por Jesus, e você vai servir a Deus com alegria. A culpa vai matando a pessoa, e Satanás consegue colocá-la low profile, como diz os americanos. Ela tem que ficar ali, mirradinha, churradinha, tristinha. Sabe o que é a coisa número 1 que as moças da minha igreja me procuram? Pastor, eu já não sou virgem. O que vai ser a reação do rapaz que eu namorar quando eu disser para ele que eu cometi um pecado sexual lá atrás? O que ele vai pensar de mim? Jesus já me perdoou, mas... Aí a Bruna surfistinha vira o fantasma surfistinha. Fica te acompanhando essa assombração para o resto da vida. E você fica se julgando menor. Eu quero te dizer que o homem que cometeu um adultério e um assassinato na Bíblia, e que orou e disse: torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe qual que é o título que a palavra de Deus dá a ele? Um homem segundo o coração de Deus. Se Deus fez isso com Davi, Deus pode restaurar e curar qualquer um de nós aqui nessa noite. Eu estou falando disso porque eu estava lendo também que o momento de maior aumento dos pecados sexuais no Brasil é agora no carnaval. Tanto é que as maternidades mostram que o número de bebês que nascem em outubro e novembro é quase o dobro da média do resto do ano, porque as pessoas ficam loucas, nessa época fica doida, fica todo mundo doido. Aí vem um filme desse, eu não vou me calar, eu vou falar, porque se a igreja não falar, fica passando para os nossos adolescentes uma imagem errada, e isso está errado, isso não pode virar norma na nação brasileira. A menina tem que se guardar para o casamento, o rapaz tem que casar virgem, e nós temos que chegar separados para a glória de Deus no casamento. Não é fácil, eu sei que não é fácil,
Eu vivi e vivo na minha vida, eu ainda sou uma pessoa, já contei para vocês aqui, eu tenho as minhas próprias lutas pessoais, mas eu estou te falando aqui em nome de Jesus, é possível ser puro nesse mundo de hoje. É possível ser puro. É possível ser uma pessoa que tem a vida transformada por Deus. Você vai ter que escolher nessa noite se esse lado vai tomar conta de você, quem sabe já tomou, ou se você vai ser uma pessoa dirigida pela alegria da salvação. Quando você é dirigido pela alegria de Deus, pode dar tudo errado que você ainda está de pé. Quando você não tem a alegria da salvação, pode dar tudo certo que você está infeliz. Quer ver? Abacuque 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a bolsa de valores caia, ainda que meu marido não note que eu pintei o cabelo, ainda que os meus filhos não estão frequentando a igreja, ainda que o dinheiro sumiu da minha conta, ainda que eu chego na frente do espelho e me acho feia e gorda, ainda que o pastor nunca me fez uma visita, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e Ele vai me fazer andar altaneiramente. Quando você tem a alegria da salvação, até as coisas erradas você transforma em degraus para você subir sobre eles. Mas quando você não tem a alegria da salvação, olha, o aumento dos pecados sexuais está tão absurdo, tão absurdo. Eu trouxe aqui alguns dados que eu coloquei aqui, que eu fico colecionando essas maluquices, porque eu estou querendo pregar para jovens, né? Então olha aqui, ó. Garotas solteiras que têm relação sexual têm 4 vezes mais tendência à depressão do que garotas virgens. São dados da Associação Americana de Saúde. Garotas solteiras que têm relação sexual têm 4 vezes mais tendência à depressão do que garotas virgens. Garotas solteiras que têm relação sexual têm 4 vezes mais tendência ao suicídio do que garotas virgens. Rapazes solteiros que têm relação sexual têm 3 vezes mais tendência à depressão do que rapazes virgens. E rapazes solteiros que transam têm 8 vezes mais tendência ao suicídio do que rapazes virgens. A projeção que foi feita outro dia para um instituto brasileiro é que em cada 10 homens na igreja brasileira, 5 está lutando contra a pornografia. Cada 10 homens na igreja brasileira, 5 estão lutando contra a pornografia. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com pastores, eu não quero nem falar o resultado. Na minha época, para se envolver com pornografia, tinha que ir na banca de jornal e falar, cara, assim, você sabe que elas só ficam lá em cima, né? Você sabe, né? Olha aí, te peguei. Eu já falei que eu já fui envolvido, mas você eu não sabia, não. Então, chegar e falar assim, aquela ali. Qual é que você está querendo? Fala baixo, desgraça. Você pegava a revista, dobrava ela todinha, enfiava aqui dentro e ia embora para casa assim, ó. Hoje em dia, a maior revista pornográfica do mundo está na sala da nossa casa. Pai que está aqui, mãe, homem, mulher, você que se importa com a sua família, a pornografia é uma desgraça, ela é antessala da morte espiritual, ela faz o homem tratar a mulher como objeto. E nós não podemos admitir isso na nossa casa, na nossa sociedade. E aí a gente fica doido. Cheguei certa vez na casa de um jovem, e aí ele estava doido no computador. Aí depois eu fui conversar com ele, ele falou, pastor, olha, eu quero confessar para você. Quando você chegou lá em casa, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava no histórico, tentando apagar, mas aí parece que o mouse fica doido. Eu não conseguia clicar. O histórico do meu computador é igual o histórico do Hitler, é terrível. Terrível. É a coisa mais feia do mundo. Nós temos que abordar esses assuntos da igreja. Às vezes você está dizendo assim nessa noite, isso não tem a ver comigo. Que não tem, em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa sempre protegida e guardada por Deus. Mas se algum dia a alegria da salvação for embora da nossa vida, o terreno fica fértil. Se o homem segundo o coração de Deus meter os pés pelas mãos como fez, por causa disso, e eu e você? Olha o que começa a acontecer na nossa vida quando esse lado Bruna vem à tona. Os jovens ficam com a mente completamente sexualizada. Ao invés de ser um louco por Jesus, a pessoa fica louca por sexo. Tem coisa que tem que acostumar na vida, sexo não tem que acostumar, né? Olha aqui, segunda coisa, os mais velhos. Sabe o que a pessoa pensa? Eu vou correr atrás do tempo perdido.
e a pessoa faz em poucos meses o que não fez nos últimos anos. É aquele efeito panela de pressão, a pessoa ficou na igreja se contendo e buscando a Deus e fazendo campanha, e aí o tempo vai passando, nada vai acontecendo, ela fala assim, a Bruna vai perder para mim, que eu vou enlouquecer. Eu já contei para vocês que eu já recebi telefonema de não cristão. Alô, estou falando aí. É o pastor Luciano, o pastor, não te conheço, nunca te vi não. É que tem um menino aí da igreja aí, cara, que o menino, eu estou preocupado com ele. O menino está na malandragem tão ruim, que o Pímpio estava com medo dele morrer. Me ligou, falou, ajuda esse camarada aí. Com os solteiros, o que o diabo fala? O que esse lado terrível fala? Experimenta, experimenta. Porque o sexo é igual crack, é uma vez só. Os casados. Puxa vida, se com a sua esposa, com o seu marido é tão bom. E com aquela ali, olha lá. E com aquele ali? Você sabia que uma pesquisa mostrou que de cada 100 casados e 100 solteiros, há mais traição e promiscuidade entre os casados do que os solteiros? O solteiro está tranquilo, porque sabe que a hora que quiser, tem. Mas os casados, quando perdem a alegria da salvação, começam a olhar para o cônjuge e falar assim, você é uma prisão na minha vida. E começa a correr atrás daquilo que vai ser algo novo, uma aventura, só que é uma aventura que vai jogar a pessoa no poço, na morte. Eu sou casado há 17 anos. Nós temos que tomar tanto cuidado, porque com uma coisa errada, a nossa história vira filme de terror, como a dessa menina, que virou essa história tão terrível que a gente está vendo aqui. Eu quero ler com você algo na Bíblia. Por favor, vai comigo em Provérbios, capítulo 5. Teve um efeito tão legal quando eu li isso da outra vez com os meus jovens. Lá eu quero ler com você. Provérbios, capítulo 5. Vamos ler Provérbios 5, verso... Jesus amado. Verso 1 a 10. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam fel. Você que é mulher, imagina que é homem, tá? Destilam mel. Destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para o inferno. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Então, agora, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime nem da porta da casa dela. Olha o verso 11, no final da vida você gemerá, mas não é de prazer não, olha aí, ó, com a sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a instrução. Olha o verso 15, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Em outras palavras, dá uns garros na sua mulher mesmo e no seu homem mesmo. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranho. E aí vem um negócio bom demais aí. Olha o verso 20. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Vira comigo o capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Olha comigo o verso 23. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Olha comigo o capítulo 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras. Eu estou achando que nessa época que o pau estava quebrando, tinha um filme, esse deve ser o Bruna Surfistinha 2, o 1 saiu nessa época aqui, ó. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos olhos. Olha aí comigo agora o verso 5. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Ô, gente, agora o que você vai ver descrito aqui agora dá um filme. Olha aqui. Da janela da minha casa
olhei através da grade e vi entre os idiotas, os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Olha aí, dá para ver que a pessoa é sem juízo de longe. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, olha o outro filme aí, ó. Ao entardecer, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Só falta aparecer vampiro aqui, né? A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta. Olha a roupa de prostituta aí. Um jovem falou na minha igreja assim: Lucinho, a Bruna Surfistinha parece mais bem vestida no filme do que algumas meninas que eu já vi vestidas aqui dentro da igreja. Verso 11. Ela é espalhafatosa e provocadora. Não é possível, isso foi escrito hoje. Seus pés nunca param em casa. É shopping, praia, academia, shopping, praia, academia. Uma hora na rua, outra na praça, em cada esquina fica espreita. Ela agarrou o rapaz. Não, isso aqui foi escrito hoje. Ô, gente, não está nessa fase aqui? Ou tá ou não está? Os homens só ficam acordados. Hoje um homem só precisa ficar acordado. Não tem que avançar nada. Mulherada cai de porrete em cima. Ela agarrou o miserável, beijou ele e disse descaradamente: eu tenho em casa, deixa eu falar com a voz dela, eu tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Olha aqui, ela usa espiritualidade, ela usa, eu estou fazendo votos, ela dá um ar místico, ela dá um ar divino, ela tenta colocar Deus no meio de um troço safado. Olha aí, por isso saí para te encontrar, vim à sua procura e te encontrei, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem esse corno, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com a doçura dos lábios. Imediatamente o idiota a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que cairá para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça com atenção as minhas palavras. Não deixe o seu coração se voltar para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas, e os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Pastor, o que eu faço então? O que eu faço? Como que nós vamos conseguir vencer algo que está ao nosso redor? Quem sabe tem alguém aqui que já foi lá ver o filme. Alguém me perguntou: você viu o filme? Amigo, para vocês terem uma ideia, eu tentei pegar um teaser para passar aqui do filme. Não existe. Você pega herpes só de assistir o trailerzinho. Tô vendo que tem gente que tá me olhando com cara sério, tipo, esse assunto não era para ser tratado aqui. Amigo, a igreja deixou de ser idiota. Nós não vamos ficar aqui só falando de anjo, de gente tocando harpa, não. Nós vamos descer o cacete no pecado, porque para a gente chegar no céu, nós temos que vencer essa pouca vergonha que está aí. O telhado de todo mundo aqui é de vidro. Todo mundo. Não tem ninguém isento, inclusive o gritador que está falando aqui na frente. Todo dia levanta de manhã e cai de porrada para dentro dessa Bruna Surfistinha. Você não vai me dominar hoje. Quem vai me dominar é a alegria da salvação. E aí você se alegra, e aí a sua esposa é suficiente para você, e aí a sua igreja, você ama a sua igreja. Eu quero mudar de igreja. Isso é uma pessoa sem alegria. Aí fica mudando de igreja, o degustador de igreja. Aí eu não gosto desse pastor, eu gostei dele 6 meses. Agora eu não gosto mais. Aí eu não gosto de... Você está sem a alegria da salvação, desgraça, você não entendeu não? Você precisa consertar seu coração com Deus nessa noite. Pra você parar de ficar clicando naquilo que não presta na internet. Os números que eu tenho aqui sobre pornografia na internet, no meio evangélico, são... pra você ter uma ideia, o pastor Jorge pegou e falou assim: Lucinho, eu sugiro você não ler. Ele escreveu aqui com a caneta dele: eu sugiro você não ler,
Porque é muito terrível. A pornografia está arrebentando os casamentos. Perdi a conta esse ano. Quantas vezes esposas chegaram perto de mim e falaram, cheguei de madrugada no escritório do meu marido, peguei ele lá vendo que não devia. O histórico do computador é terrível. As mulheres também tristes, insatisfeitas. As mulheres estão ficando corajosas também para pecar. Está vendo? Na hora que eu falei aqui, tem uma Bruna surfistinha, você falou, está amarrado, está repreendido. Está nada, está surfando aí. Está todo mundo tarado, está todo mundo... Ou é ninfomaníaco ou é maníaco do parque. E nessa noite Deus te traz aqui para te dizer o seguinte, um dos grandes sinais de que você é um louco por mim, é que você deixa a sua sexualidade nas minhas mãos e a minha alegria te basta. O problema é quando Deus passa a não bastar. Quando você levanta de manhã e fala assim, ô Jesus, isso é legal, mas eu preciso de um algo mais, senão eu não vou ser feliz. Você está dizendo assim, a alegria da salvação, ela não é tudo que eu preciso na vida. Ah, triste o dia quando a alegria não basta para a gente. Pastor, o que nós vamos fazer então? Olha aqui o que eu anotei. A vida da Bruna surfistinha é o seguinte, tudo começou com uma grande carência. O amor da família não era suficiente. Eu ouvi uma outra entrevista dela, ela dizendo que os pais já chegaram a levar ela em igreja evangélica. O amor de Deus não bastou. Então, para matar essa Bruninha que mora em nós, não estou falando da garota. Se eu encontrar com essa garota, sabe qual vai ser a minha reação? Eu vou falar com ela assim, menina, quero te dar um presente aqui, eu ainda vou te batizar. Eu estou com essa mania de falar com todo mundo que eu vou batizar a pessoa. Eu vou te batizar. É uma jovem, eu posso te falar, eu estou até admirado do que ela está fazendo no momento presente da vida. Na entrevista dela para a Gabi, ela falou assim, eu tenho vergonha do que eu fiz, eu me casei com um dos meus clientes, eu apaguei aquele fogo que estava dentro de mim, e eu agora estou tentando resolver outras questões da vida. A Gabi falou, tipo o quê? Sabe o que ela falou? É o meu medo da morte, eu tenho medo da morte, e eu agora estou procurando uma resposta para isso. Ela está no ponto, não tem goleiro, é só tocar no ângulo que essa menina converte. Então eu não estou aqui demonizando a Bruna, é uma pessoa. Não estou preocupado com a Débora Seco, está ganhando dinheiro, está casado com um cara lá, do futebol lá, aquele timinho lá, o Fluminense. Cadê aquele menino Fluminense aqui, pô? Né? Então é isso. Olha, respeito. O marido é... Outra coisa, a família estruturada não impediram dela endoidar a cabeça. Gente, mães, sabe o que ela falou numa entrevista dela? Eu recebo mais e-mail de mães dizendo, se a sua mãe deu tudo e seu pai deu tudo para você, por que você virou o que você virou? Tá vendo? Não adianta você falar assim, vou pôr minha filha, vou fazer tudo do melhor, não segura. A Bruninha não se mata com isso. Outra coisa, ter dinheiro não impede de endoidar o cabeção também não. A família tinha dinheiro. Numa das reportagens, aparece ela na porta do colégio particular mais caro de São Paulo. Outra coisa que não resolve, educação de primeira. Educação de primeira, ela começou a chorar com o repórter na porta da escola, falou, essa escola particular mais cara de São Paulo, estudei aqui minha vida inteira. Aí ele falou, mas não te ajudou? Ela falou, não me impediu de ser quem eu virei. Outra coisa, olha que coisa triste, quem surfa na prostituição tem ibope, mas quem está hoje com a alegria da salvação, com a palavra de Deus, ainda é zombado. Outra coisa, não tem como conciliar o estilo de vida surfistinha com o ensino bíblico, com a alegria. Deixa eu tentar ser um bíblia surfistinha, não dá. Não dá para ser uma pessoa que ama a Deus e sai daqui e vai para um motel. Não dá para tentar ser uma pessoa que vê pornografia e aí vem para o culto dirigir o louvor. Eu fui numa igreja, gente, cheguei na igreja. O ministro de louvor era um pastor. Quando acabou o culto, um jovem pastor me desceu comigo, me falou assim, pastor, preciso te falar com você. E ele me contou o que ele fez nas 2 horas anteriores ao culto. É de embrulhar o estômago. Eu falei, cara, você virou meu herói. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não tenho condições eu não tenho condições de olhar para a porta da igreja. Você subiu lá e tocou. Você é o herói. Você é doido, cara. Ele falou, pastor, já anestesiei. Já não estou tintindo nada. Ou você segue um caminho ou segue o outro. O que nós temos que fazer então? Guerra. Pancada. Descer o pau. E não se conformar
com essa vida dupla e com esses pecados tomando conta. Eu quero repetir, os pecados sexuais e qualquer outro pecado não são o problema. A raiz do problema é a alegria de servir a Cristo, a loucura por Jesus foi embora, aí abre-se as portas, a alegria de servir a Deus vai embora por aqui, já entra os pecados sexuais de cara, puxando a fila dos outros pecados todos por aqui, de cara. É assim. É assim na vida de qualquer um. O que é que nós temos que fazer então agora? Fazer guerra. Passa aí, por favor. The only possible attitude toward out-of-control desire is a declaration of all-out war. I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! If you wonder how to make war, go to the manual. Don't just bellyache about your failures. Make war. He says, I'm continuing the quote, there is something about war that sharpens the senses. You hear a twig snap or rustling of the leaves and you are in attack mode. Someone coughs and you are ready to pull the trigger. Even after days of little or no sleep, war keeps us vigilant. There is a mean, violent streak to the true Christian life. But now let's very carefully ask, violence against whom? Or what? Not other people. Olha aí. Not other people. Não é com a Débora. Not other people. Não é com a Bruna. Not Muslims. Not Hindus. Not Buddhists. Not atheists. Not secularists. Not nominal Christians. Not wives or husband or children or ornery bosses. But on every impulse in our soul to be violent to other people. Violence, a mean streak in Christianity, against our own selves and all in us that would make peace with sin and a settling in peacetime mindset. We make war on that in us. It's a violence against all lust in ourselves. All enslaving desires for food, caffeine, sugar, chocolate, alcohol, pornography, money, the praise of man, approval of others, power, fame. This is our enemy. This is where we make war. It is a violence against all racism in our souls. All sluggish indifference to injustice in our souls. A violence against all indifference to poverty and indifference to abortion in our souls. Did you know that in the warfare of Romans, Satan doesn't show up until chapter 16? We tend to think of spiritual warfare as this little thing where you find some way to pray or some way to lay hands on or some way to do a Satan thing. Well, that's important. Believe me, that's important. We war not against flesh and blood, but against principalities and powers and world rulers of this present darkness and spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. That's important. But you know what? It's not nearly as important as this. Because the only foothold Satan has in your life is your flesh and your sin. Nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin.
much more important than fighting Satan is fighting sin. This warfare in verse 13 is vastly more important than figuring Satan out. Get that. My biggest enemy is not Satan. My biggest enemy is John Piper. And he's the only reason I'll go to hell, not Satan. Satan, you don't have nearly that kind of power. And therefore, I really care about us learning how to do this battle. Christianity is not a settle in, live at peace with the world the way it is religion. Like most Christians live their daily lives. Verse 13. If by the Spirit you kill. There's a mean streak in Christianity, and it's not against anybody else but ourselves. In fact, it's against the meanness of ourselves against other people. If you feel like you're a mean person against others, a harsh person, a critical person, you know your problem? You haven't learned to make war. You haven't learned to be mean. You haven't learned to get violent against your violence, against your meanness, against your critical spirit. And you complain of it, talk about it, but have you made war 24/7 against it? Qual é a solução, pastor? Lutar para não perder essa alegria. Lutar contra tudo que luta contra Cristo em nós. Lutar e fazer guerra sem parar. Todos os dias. Toda hora. Todo dia eu luto essa luta. Todo dia. Homens que estão aqui. Não são poucas as vezes. O meu horário de dormir é bem mais tarde que o da minha mulher. Porque ela faz faculdade, meus filhos estudam de manhã. Então às vezes eu fico 2, 3 horas acordado depois que eles já dormiram. Quantas vezes eu tive que lutar contra Satanás nesse horário? Quantas vezes eu tive que lutar para não abusar de pessoas? Quantas vezes? Quantas vezes tudo dentro de mim dizia: peque, peque, peque. E aí você tem que ser cruel e fazer guerra. O verso da Bíblia mais importante para mim é 1 Coríntios capítulo 9, 27, quando Paulo diz assim: por isso eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para depois de eu ter pregado para todo mundo, eu mesmo não ir parar no inferno. Esse é o risco que eu corro aqui nessa noite, de ensinar você, de falar com você, de passar a semana pensando nesses vídeos miseráveis. Eu conheço mais a vida da Bruna do que ela hoje, tanto que eu assisti negócio de Bruna. Fico preparando o sermão. Às vezes eu começo a preparar o sermão quando eu entro dentro do avião na quinta de manhã aqui. Fico pensando, aí chega aqui, prego! E aí eu vou ser derrotado. Não. Adolescente que está me ouvindo, não entra para o caminho da homossexualidade, não. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu preguei outro dia, contei para vocês, eu preguei no Twitter. Um jovem homossexual me ligou e falou: quero largar essa vida. Fui homossexual minha vida inteira, quero largar essa vida. Quero fazer guerra contra isso em mim. Será que Cristo tem poder para vencer isso? Eu falei: amigo, é melhor quando você perguntar à fábrica da Nokia se ela consegue consertar um celular da Nokia. A pessoa que diz que Deus não consegue controlar a sexualidade dela é louca. Porque quem criou a sexualidade, quem nos deu o lindo presente do sexo foi o próprio Deus. Ele controla tudo. E eu vou mais longe, hein? Deus não vai deixar ter sexo no céu. Não pensa em largar Jesus ainda não, aguenta aí. Sabe por que não vai ter sexo no céu? Porque ele falou que nós não vamos casar no céu. Sabe por que não vai ter sexo no céu? É uma forma de Deus dizer para mim e para vocês assim: vocês estão achando que isso é impressionante? Vocês não sonham os prazeres que eu preparei para vocês aqui em cima. Mas nós temos que vencer aqui embaixo e sermos vitoriosos aqui embaixo. Esse jovem entregou a vida a Cristo. Pouco tempo depois eu recebo um e-mail de um outro jovem rico, casado, com filho, dizendo: você tomou meu namorado de mim. Eu falei: eu? Eu fiz o quê? Eu tomei, foi a filha do seu Oswaldo, isso que eu fiz. Fui lá no interior, em Patinga, porque você sabe que menina boa é do interior. Fui lá, peguei a menina lá, bonitinha lá, eu não tenho esse negócio não. Foi, você pregou no Twitter, e ele me largou.
E o cara rico, muito influente. Para você ter uma ideia, o cara estava organizando o Rock in Rio, ajudando a organizar, me ofereceu para eu pregar na tenda gospel do Rock in Rio. O primeiro rapaz. Aí, aquela briga, ele começou a me xingar, me mandando e-mail, dizendo, vou acabar com você, vou isso, vou aquilo. E eu dizendo para ele assim, vou te batizar. 14 dias atrás ele me manda um e-mail assim, eu desisto. Se Cristo mudou o meu namorado, que nasceu e viveu, fez ponto de prostituição nos maiores capitais do país, ele era muito mais homossexual que eu, se ele foi liberto, eu tenho um e-mail, será que Cristo pode me ajudar a vencer essa guerra? Eu falei, pode sim. Ele falou, posso pegar um avião e ir aí? Pode. Eu falei, mas eu já fiz uma oração de entrega a Jesus, quando você orou no Twitter, eu repeti uma oração com você, eu já entreguei minha vida a Cristo, esse final de semana eu estou aqui na cidade de Bauru, eu vou com a minha mulher numa igreja, eu falei, vai. E aí na segunda-feira, 12 dias atrás, ele pegou o carro dele, para ir a Belo Horizonte conversar comigo, capotou o carro 6 vezes e morreu. Aí, o rapaz que namorou com ele, que está lá na igreja, pegou o avião, foi lá no sepultamento. Ele foi o único que pôde entrar dentro do carro dele, todo amassado. A única coisa que ele conseguiu pegar lá dentro foi uma Bíblia, que estava lá dentro, novinha. A primeira Bíblia que ele tinha comprado naquele final de semana, na primeira capa. Sabe o que está escrito lá? Eu peguei na Bíblia o meu nome, o resumo dos meus sermões, as minhas mensagens no Twitter. E ele escreveu assim, a reserva de hotel lá no Otton Palace, o horário do voo que ele ia pegar, mas depois ele desistiu, resolveu ir de carro, e escrito assim, agora eu sou dele, com D maiúsculo. Não perca a alegria da salvação! Quando eu vi que eu estava perdendo a minha alegria, eu cheguei em casa, peguei a mão da minha mulher, pus na minha cabeça, ajoelhei no chão, eu falei assim, ora por mim. Ela falou, por quê? Porque eu estou perdendo a alegria. Eu estou perdendo a alegria, eu não posso perder a alegria. Eu não posso, gente, o dia que eu vier para Vila Velha, por qualquer um outro motivo que não seja para me alegrar com vocês, para celebrar Jesus com vocês, eu paro de vir aqui. Tem que haver vibração, alegria. Jesus tem que ser a coisa mais pilhada, mais maluca. Jesus tem que literalmente pôr mais doido do que sexo, do que dinheiro, fama, do que qualquer outra coisa. E tudo em você que combater essa tendência de servir a Cristo, você tem que pôr no chão e socar, fazer guerra. Você tem que levantar de manhã e dizer, Jesus, eu quero viver com alegria hoje, eu quero me alegrar com o Senhor, eu quero celebrar o teu nome. Eu estava vindo para Confins de carro nesses dias, para vir para cá, e eu falei assim, eu vou celebrar Jesus aqui dentro desse carro. Peguei um CD, estava um CD choroso, gente, dentro do carro, umas músicas meio evangélicas, mas tudo assim, sabe, uma choradeira. Eu arranquei e pus um CD de funk evangélico lá dentro, e falei, a alegria do Senhor é a nossa força! E eu comecei a cantar, e Jesus é filé demais, e Jesus é bom, e Jesus é cheiroso, Ele é gostoso, Ele é meu Deus, o Senhor é meu rochedo, meu escudo, o Senhor é melhor que gol contra a Argentina aos 45 roubados do segundo tempo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é demais, o Senhor é melhor que lua de mel, melhor que Disney, o Senhor é chique, é lindo, é gostoso, eu te amo. Bate palma para Jesus, aplaude Jesus, celebra Jesus. Olha como é que Jesus mata a surfistinha. Vamos ver para a gente orar? João 8. Ele mata dando vida a ela. João capítulo 8, verso 1. Daqui a um minuto eu vou fazer 2 orações. Uma para quem quer a salvação e outra para quem quer a alegria da salvação. João 8, verso 1 diz, Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a ele, mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés ordena que apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo.
Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós viemos aqui nessa noite para dizer que nós somos contra o filme, contra a apologia que está sendo feita, mas nós somos a favor das pessoas. Não tem uma pessoa aqui nessa noite que está longe demais da graça de Deus. Não tem uma pessoa aqui nessa noite que xingou Jesus o suficiente a ponto dele não te tocar. Não tem uma pessoa que foi para a cama com 5 mil, com 5 milhões, que nessa noite Jesus não mude a sua história. Eu já contei, quero repetir pela 1000ª vez aqui, que eu fui preso à pornografia. Eu fui muito preso. Um menino muito preso à pornografia, muito preso à pornografia. Cristo me libertou. Eu não vivo tendo recaídas, o Senhor me libertou. Um dos versos da Bíblia que eu mais cito em oração é o Salmo 116:16, que diz: eu sou teu servo, filho da tua serva. O Senhor soltou as minhas correntes. Ele soltou as minhas correntes. Quais são as correntes que te prendem hoje? Você é daquele homem que está na rua e a mulher passa e você fica louco. Você é dessa mulher que... Gente, outro dia uma mulher lá da igreja me procurou e falou: pastor, eu estou tomando inibidor de apetite sexual, porque eu quero tanto ser fiel a Cristo, que o que tiver de recurso eu vou usar. Eu falei: os recursos são bons, evitar ficar sozinho é bom, evitar é bom, mas a raiz do problema é a alegria da salvação. Você quer a alegria da salvação na sua vida? Jesus não te condena. Jesus está me usando essa vida simples minha para dizer para você o que Ele disse para mim anos atrás. Sabe o que Ele me disse no Sim? Eu não te condeno, mas vá e abandona a Bruna que mora em você. Abandona isso, luta contra isso, faça guerra contra isso. Levanta de manhã todo dia e diga: eu prefiro morrer solteiro, eu prefiro não conhecer sexo, mas chegar na eternidade com Deus. Eu prefiro ser chamado de quadrado, de idiota. Eu prefiro um casamentozinho meia boca, onde a minha mulher não sabe me virar do avesso, igual as prostitutas da rua faziam comigo quando eu era solteiro. Eu prefiro isso. Eu prefiro ser uma pessoa que nunca fui num motel, nunca fui algemado, nunca vivi nada dessas coisas, mas eu ter Cristo. Eu prefiro a alegria da salvação. Gente, foi a alegria da salvação que não me deixou eu suicidar quando minha mãe morreu. Foi a alegria da salvação que me deixou ser esse menino alegre, louco por Jesus, apaixonado pela minha família, pela igreja, pelos meus amigos. A alegria da salvação te dá motivo para levantar de manhã. E aí você tem problemas, mas aí você não está nem aí para os problemas, porque a alegria do Senhor é a sua força. As coisas começam a dar errado, você fala assim: não tem problema não, Jesus está comigo, Ele me alegra. E eu fico no olho do furacão, está tudo girando ao meu redor, está tudo quebrando, mas eu estou em perfeita paz no meio do furacão. A tentação vem, os perigos vêm, todo tipo de coisa ruim vem, mas eu ouço a voz de Jesus dizendo: eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno, mas vá e abandona essa vida de pecado. Jesus não é trouxa. Jesus não vira para a menina e diz assim: se Jesus encontrasse com essa Bruna hoje, ele diria isso: Bruna, eu não te condeno. Acho que nós temos que condenar mais quem fez o filme do que a Bruna. Não te condeno, mas larga essa vida. Ela já largou. Agora nós temos que pedir a Deus uma oportunidade para ver essa menina convertida, dando testemunho nos púlpitos das nossas igrejas aí pelo Brasil afora. Mas e eu e você? Vamos dar nosso testemunho também? Vamos ter a alegria da salvação? Ei, menina de 15 anos, ei, menino de 16, ei, você que está com a sexualidade à flor da pele, velho, novo, Deus mandou vir aqui para te dizer, para você tem que orar como salmista: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito pronto a obedecer. Quero fazer 2 orações. A primeira, com quem quer a salvação, porque olha só, a alegria do casamento, primeiro tem que ter o casamento.
A alegria do carro novo, primeiro tem que comprar o carro novo. A alegria do diploma da faculdade, primeiro tem que fazer a faculdade. Antes da alegria da salvação, tem que ter a salvação. Salvação. Então agora, você quer a salvação? Todos, aonde estão assentados, repitam comigo assim: Senhor Jesus, te entrego minha vida. Sou teu para sempre. Perdoa os meus pecados. Dá-me a tua salvação. Escreva o meu nome no livro da vida. E me dá essa alegria, essa loucura, essa vontade de te servir. Eu rejeito o passado. Eu rejeito a Bruna surfistinha que há em mim. Eu rejeito o meu passado de pecado. Entrego ele em tuas mãos. E te aceito como meu único Senhor e Salvador. Em teu nome eu oro. Amém.